gostaria que permanecesse na mesa os nossos 3 especialistas, né, o Rui Brito, o Dr. Wagner e o Dr. Hugo, que agora nós vamos tratar do mandato de segurança contra a Resolução 26. Eu estava aqui inscrita como coordenadora, mas eu abro mão da coordenação em nome do Rui Brito, que ele é capaz de fazer isso muito melhor que eu. Esse mandato de segurança contra a Resolução 26, eu posso, apenas para informação de vocês, que talvez não saibam, essa Resolução 26 foi assinada no dia 24 de setembro de 2008. No dia 2 de outubro, a Federação ingressou com o mandato de segurança. Isso porque, alguns dias antes do dia 29 de setembro, circulou nos meios aí da internet a minuta. Exemplo do que está acontecendo agora com a Resolução de Retirados de Patrocínio. Quando nós lemos essa minuta e ficamos assim, espantados com o teor, né, desse absurdo de cessão de metade do superávit para patrocinador, nós imediatamente começamos a estudar o assunto e uma maneira de tentar impedir. Reunimos entidades, reunimos os companheiros entendidos do assunto, sentamos lado a lado com o Dr. Wagner, né, Dr. Wagner, lá no escritório no Rio de Janeiro, e o Dr. Wagner, com uma simplicidade assim, cativante, nós conseguimos montar a ação ao lado. Não foi as 6 mãos, não, porque não tem jeito de digitar isso. Então foram as mãos do Dr. Wagner, o entendimento do Dr. Wagner, e nós dando um palpite, aí eu repito, um palpite. Então essa ação saiu com essa conformação, tá? Com essa substância, e num primeiro momento a sentença foi altamente favorável. O juiz determinou que o Banco do Brasil, que a prevícia tivesse de fazer qualquer reversão de valores ao patrocinador. Depois tem aí uma longa história, desde 2008, e eu passo agora para a condenação do Rui. A resolução CGPC 26 nasceu do mesmo ventre que gerou as reformas de 96 e 97. O autor intelectual dessa resolução foi o ex-ministro da Previdência, Zé Pimentel. Quem é ele? Zé Pimentel, em 1997, nosso colega do Banco do Brasil, era presidente do Sindicato de Bancários do Ceará, correspondente ali da nossa colega Leopoldina. Opa, sua. Ele foi um dos apoiadores da reforma estatutária de 1997. E o Banco do Brasil, que é muito grato àqueles que colaboram com ele, resolveu, a partir daquele momento, patrocinar a carreira política dos dirigentes sindicais que foram cúmplices do acordo de 1997. O Banco do Brasil estimulou a carreira política do Ricardo Bersolini, cuja crônica pode ser descrita aqui pela nossa colega Eliana Meneghetti, que foi chefe deles. Depois ele foi eleito deputado federal por São Paulo, foi ministro da Previdência Social, foi ministro do Trabalho, foi presidente do PT e hoje é o autor de projetos de lei, como aquele que modifica as leis complementares 108 e 109, e o projeto de lei que reduz o percentual correspondente à reserva de contingência. O outro, o Zé Pimentel, era presidente do Sindicato de Bancários do Ceará, e o Banco do Brasil generosamente estimulou a carreira política dele, foi eleito deputado federal, foi eleito senador, foi ministro da Previdência Social, e como ministro da Previdência Social foi o autor da resolução CGPC 26. Aqui eu queria até prestar uma informação ao Gilberto, que disse que se naquela ocasião nós tivéssemos entrado com uma medida que entramos agora, a coisa teria sido diferente. Gilberto, não foi assim. Nós entramos com uma providência naquela ocasião antes da aprovação da medida. Por quê? Porque começou a surgir o boato de que o banco teria direito a participar do superávit da Previ,
com uma entrevista do Aldo Mendes, vice-presidente do Banco do Brasil, que foi presidente do Conselho Deliberativo da Previ. E após uma reunião lá em Sauí, ele soltou uma entrevista que provocou uma celeuma enorme. Imediatamente, nós, inclusive este criado que lhes fala agora, redigimos um memorial que foi entregue pessoalmente ao secretário da SPC, Secretaria da Previdência Complementar. Nesse memorial, nós explicamos as razões políticas, sociais, econômicas e de justiça sociais pelas quais o empregador não tem direito a participar da reserva de reserva especial apoiada pelo fundo patrocinado. E esse memorial foi entregue numa entrevista diretamente ao secretário da Previdência Complementar, numa entrevista que nós tivemos, eu e a companheira Isa, com ele, ficou de estudar a matéria e já tinha decidido fazer a aprovação dessa resolução. Em seguida, nós encaminhamos esse fato ao presidente da Previ, que foi afastado há pouco tempo por uma questão que me interessa aqui ao caso. O que foi que nós dissemos naquela ocasião? Primeiro ponto, o patrocinador é patrocinador, não é beneficiário. Segundo ponto, o patrocinador, toda empresa, ficção jurídica da empresa, ela não assume gasto nenhum, porque é natural que assim seja, senão a empresa quebraria. A empresa de produção, a empresa do setor de prestação de serviços, realiza gastos durante a fase de produção de prestação de serviços, apropria todos esses gastos e os transfere para o preço de venda acrescido do lucro e do imposto devido ao governo. Quer dizer, no momento que vende o seu produto ou o seu serviço, a empresa patrocinadora zera os seus gastos totalmente. E em seguida, pelo sistema tributário e fiscal brasileiro, que é todo defeituoso, que tem se reclamado, e seguidamente a sua modificação, a empresa patrocinadora, que até alguns anos passados podia bater 100% da contribuição prestada por ela para o fundo de pensão antes da apuração do lucro líquido para efeito de tributação, por uma iniciativa nossa, o governo resolveu, num determinado momento, não renovar essa vantagem e eles fizeram um oba-oba tão grande que o governo recuou e fixou esse incentivo fiscal em 20%. Ou seja, quando a empresa, depois de zerar os seus custos, vai prestar a sua declaração de imposto de renda, ela ganha 20%, aí passa ao lucro, ou seja, cada empresa patrocinadora ganha uma fábula patrocinando o fundo de pensão. E, por esse motivo, nós entendemos que, do ponto de vista econômico, devolver uma contribuição que a empresa patrocinadora já repassou a terceiros é promover o seu enriquecimento ilícito. Esse é o fundamento econômico. O fundamento de justiça social é que, como a resolução CGPC diz que a empresa terá uma devolução em igualdade de condições com a contribuição que ela presta ao fundo de pensão, no caso do Banco do Brasil, por exemplo, onde a contribuição é de 1 por 1, o Banco do Brasil fica com a metade da reserva especial, ou seja, sozinho ganha mais do que qualquer um dos associados da Previ, isto é, o Banco do Brasil foi transformado no principal beneficiário do fundo de pensão. Isso tudo foi explicado ao secretário da Previdência. Eu e a Isa tivemos depois uma entrevista com os técnicos lá, muito tempo antes dessa resolução ser aprovada, e quando nós nos reunimos com os técnicos da Secretaria da Previdência Complementar, o Conselho Gestor já estava reunido com o Zé Pimentel para aprovar essa resolução. E imediatamente nós entramos em campo e passamos a agir. Inclusive, nós apresentamos, através do deputado Gustavo Frutti, um projeto de lei que susta esses artigos que dão direito ao Banco do Brasil e a qualquer patrocinador de se apropriar o dinheiro do fundo de pensão. Quer dizer, nós, naquela ocasião, tomamos todas as providências como estamos tomando agora. E agora passo a palavra para o doutor Wagner. Antes disso, quero apenas assinalar, para orientar a exposição dele, o seguinte: quando nós resolvemos entrar com esse mandado de segurança, foi um mandado de segurança, o Sindicato de Bancários de Brasília e de São Paulo, para inglês ver, tinha ingressado também com um mandado de segurança mais ou menos inédito. E esses mandados de segurança foram julgados antes do nosso,
os juízes, na sentença, esposaram uma tese, que não seria instrumento adequado, mandado de segurança, para questionar em tese uma lei federal. Quer dizer, os juízes consideraram que uma resolução de um órgão do terceiro escalão do Poder Executivo tinha um status de lei e, portanto, não podia ser questionada através do mandado de segurança. E foi exatamente o mandado de segurança um instrumento que nós escolhemos, porque nós não tínhamos ainda conhecimento dessa tendência do Poder Legislativo, e nós entramos com o mandado de segurança, que saiu, recebeu o mesmo despacho denegatório. E o doutor Wagner, ao agora entrar com recurso, ele disse: pô, não estou questionando em tese, nós estamos questionando diante de um fato concreto, porque o Banco do Brasil já se apropriou de parcela do superávit. E é isso que está em julgamento, o doutor Wagner vai passar a explicar. Na verdade, as premissas básicas do Estado de Direito são fundadas na tripartição de poderes, né? Então, o Judiciário exerce a atividade unificante, o legislador legisla, o executivo administra. E o que aconteceu nesse caso? A resolução, ela não pode ser lei. Para que serve uma resolução? A resolução, ela serve para detalhar algo que já está previsto em lei e que precisa ser melhor aprofundado, melhor detalhado. Nenhuma resolução pode prever algo que a lei não preveja, que a lei regulamentada, né, através da resolução, não preveja. E foi, de fato, o que aconteceu com o advento da Resolução 26. Nós impugnamos a Resolução 26 toda? Não. Apenas o ponto em que ela exorbita o poder regulamentar, que é, repito, de detalhar algo que a lei já preveja. A lei não prevê reversão de superávit a patrocinador. De forma alguma. O que a lei complementar 109 prevê, na hipótese da repetição por 3 vezes sucessivas de superávit no fundo de pensão? Prevê o quê? Como consequência, revisão do plano de benefícios, né? Está lá no artigo 17 do 69. Revisão do plano de benefícios. Note, conceitualmente, rever plano de benefícios só pode afetar quem é beneficiário. Em nenhuma hipótese poderia afetar quem é patrocinador. A relação jurídica é outra, completamente distinta e divorciada daquela anteriormente tratada. Então, a rigor, o que a Resolução 26 promoveu foi uma quebra de conceito. Há uma diretriz elementar que foi inobservada pela Resolução 26. Bom, impetramos um mandado de segurança contra a Resolução 26, como a Isa falou, imediatamente após sua divulgação. Fomos rápido no divulgativo e obtivemos, no primeiro momento, eu vim aqui a Brasília para despachar com o juiz federal, e ele, no primeiro momento, ele disse assim: olha, eu não estou convencido de que eu deva deferir uma liminar aqui para mandar não pagar superávit, para mandar não reverter superávit do patrocinador, ou para esgotar os efeitos da Resolução 26 nesse ponto que você está questionando. Mas eu vou fazer uma questão, vou tomar uma decisão de cautela, de determinar que, caso haja reversão de superávit ao patrocinador, que esta reversão não aconteça enquanto eu não julgar esse mandado de segurança. Vai ficar cautelado em juízo até que eu julgue esse mandado de segurança. Ou seja, não deu, mas deu, né? Alguma coisa que a gente de fato queria. Esse é exatamente o pedido. Quer dizer, caso não suste de imediato esses efeitos questionados da Resolução 26, repito, apenas no ponto em que nós impugnamos, que pelo menos fique acautelado em juízo, que é para resguardar a integridade desses recursos. Muito bem, isso me deu deferido. Essa decisão foi alvo de questionamento, evidentemente, e foi mantido. No entanto, no momento da sentença, aí esse mandado de segurança ficou lá parado um bom tempo, uns 2 anos mais ou menos, manifestações de todas as partes que os senhores queiram imaginar. O polo passivo desse mandado de segurança tem como parte CGPC, Conselho de Gestão da Previdência Complementar, Banco do Brasil, Previ, Ministério da Previdência Social. Então, na realidade, todos esses entes são parte passiva, por isso até a demora na tramitação, porque cada vez que um desses tem que se manifestar, o prazo em dobro e tal, então efetivamente houve uma demora na tramitação
desse mandado de segurança. De uma hora para outra, sai o juiz que estava lotado nessa vara federal, entra um outro e uma semana sai uma sentença. Uma semana após a mudança, sai uma sentença. Eu não estou querendo, senhores, ensinar coisa nenhuma com isso não. Mas é algo que nos chama a atenção, de fato, né? E que reforça tudo aquilo que foi falado nas palestras que nós ouvimos aqui na parte da manhã. Houve uma mudança e em uma semana sai uma sentença. A sentença repete basicamente aquilo que tinha sido dito nas ações ajuizadas pelos sindicatos bancários de São Paulo. Né? Ou seja, de que o que se estava pretendendo era um questionamento em tese de uma resolução que não cabia. Primeiro ponto, não se está impugnando nada em tese. Impugnar em tese seria se eu dissesse assim, olha, eu quero que suste os efeitos dessa resolução, porque na minha opinião essa resolução ofende o direito positivo. Isso é impugnar em tese. O que eu quero não é isso. Eu quero o seguinte, eu quero que determine a Previ que se abstenha de transferir superávit ao patrocinador, porque a resolução que respalda tal deliberação, nesse aspecto, exorbitou os limites de regulamentar. É isso, essa é a questão. E vale a pena ressaltar que o Banco do Brasil divulgou um fato relevante na ocasião, já declarando esses recursos como fazendo parte dos ativos do banco. Nós, quando vimos esse fato relevante publicado, nós fizemos uma petição, inclusive ao Ministério Público Federal, mas também a gente que conduzia a causa, porque isso é crime contra o sistema financeiro. Ele está dizendo que tem um ativo que ele de fato não tem. A própria Previ desmentiu isso. A própria Previ colocou inclusive no site que nunca houve essa transferência propriamente dita. Né? Ainda que houvesse, entre aspas, o respaldo da resolução 26, nunca houve efetivamente essa transferência. A Previ diz isso, não sou eu quem diz. E aí nós levamos isso ao conhecimento do exame. Aqui tem um indício aí sim, em tese, há um crime contra o sistema financeiro, porque está divulgando um fato relevante, noticiando um ativo que não é verdadeiro, a própria Previ diz que não é verdadeiro, isso é indução de investidor em erro. E por último, na trilha que foi dito pelo Dr. Rui, de fato, senhores, o Banco do Brasil não é patrocinador no sentido real da palavra. Porque, como ele disse, o que ele contribuiu para Previ foi precificado nas taxas bancárias, nas tarifas dos serviços oferecidos à população, se reverteu ainda em benefícios fiscais, que foram destacados aqui pelo Dr. Rui, e ainda mais. O banco detém o monopólio da administração da carteira de todos os correntistas, de todos os participantes da Previ, seja na qualidade de funcionário aposentado, seja na qualidade de pensionista, mantém a conta para crédito do benefício onde? No Banco do Brasil. Todos nós sabemos que os bancos privados disputam a foice a administração de carteiras de prefeituras, de servidores públicos de estados. Isso é absolutamente notório. Não precisaria tomar tempo para demonstrar isso para os senhores, todo mundo aqui conhece. O banco não precisa do menor esforço, não paga nada por isso, e detém o monopólio da administração dessas contas de clientes com bom potencial econômico, diga-se de passagem. Então, por tudo isso, é que eu digo que o banco, na verdade, não é patrocinador. Ele acaba sendo beneficiado. Não é beneficiário, porque ele é outro conceito, mas ele acaba sendo beneficiado nessa história, nessa relação jurídica aí que a gente está estudando nesses 2 dias de palestra aqui. Tá certo? Bom, vou passar a palavra ao doutor Hugo, que vai dar alguns detalhes a gente. Sim, antes de passar a palavra, desculpe. A ação intentada pela federação, ela nesse momento está no DRF. Acabou de chegar ao DRF, não tem nem relator ainda distribuído, né? Não tem como ser pelo ministro do Estado, pelo DRF, mas está no DRF, então logo haja distribuição, essa informação vai repercutir entre os senhores com toda certeza. Senhores, esse talvez seja, a meu juízo, o painel mais relevante do nosso seminário. Porque eu costumo dizer que a resolução 26 é a rainha de tudo que nós estamos discutindo até hoje. O Tibete,
de benefício especial renda certa, de superávit, porque, evidentemente, ela foi feita sob encomenda. Isso aqui eu tenho convicção absoluta que ninguém tem dúvida. E não foi por um punhado de trocado. Olha, grande. Pois é, cifras bilionárias. Então, é importante se diga que, além dessa ação da federação, há também uma unidade de segurança da AFPB. E eu comecei aqui trazendo nesses slides quem é CNPC. Todos podem conferir que de todos os membros que têm assento no CNPC, nós estamos no último, fragmentados. Assistidos. Os senhores, né? E todos nós, eu também sou participante de programa privado, então. Porque nós estamos ali. A ANAPAR, quero dizer, não, mas evidentemente que a ANAPAR representa, enfim, tem todos os participantes. E aí não é só o da Previ. Então, vocês podem perceber com facilidade que, tirando nós e as patrocinadoras, né, que leis também são governo, o resto tudo é governo. Então, se não houver um campo, uma atuação no campo jurídico, no campo político, eu acho que é difícil. Apesar que entendo, como o doutor Rui sempre fala, e acho que é fundamental, que também não percamos de vista o campo político. Acho que ele agrega, ele soma, mas pelo visto não é o único. Isa, vamos passar, por favor, por gentileza? Você pode. Bom, o que fala de especial na Resolução 26? De fato, ela cria uma aberração jurídica. Qualquer acadêmico do curso de Direito sabe que, para que eu possa mudar uma lei, eu só posso fazê-lo por uma outra lei da mesma hierarquia. Então, nós estamos diante de uma lei complementar à Constituição Federal, que é a Lei Complementar 109, que estabelece lá no artigo 3º, no artigo 5º, as hipóteses de delegação para regulamentação. Mas regulamentar não é inovar, porque essa usurpação afasta a competência exclusiva do Congresso Nacional. E eu aqui estou pedindo destaque que uma lei complementar tem um coro específico, não é uma lei ordinária. Então, é uma lei complementar, tem um rito legislativo próprio. E essa lei complementar, num passe de mágica, ela foi literalmente alterada na sua essência, na sua espinha dorsal. Porque a Lei Complementar 109 regula o sistema previdenciário privado. E nessa moldura que quis o legislador estabelecer, não havia previsão de reversão de valores ao patrocinador e nem ao participante. Se formos falar bem da verdade, que me desculpem aí as opiniões contrárias, desde o Renda Certa ao BET, eles são benefícios concedidos ilegalmente. Porque eu estou fazendo uma reversão de valores aos participantes. Não existe na contabilidade. E veja bem, o que tinha que ser feito, o que manda a lei, que foi no plano de benefício, do tipo, olha, vamos aumentar aqui, a pensionista vai receber 100%, por exemplo. Olha, vamos mudar aqui a tábua, em vez de 75% para 90% ou 100%. Isso é redução de benefício. Mas não, eu vou distribuir um punhado de dinheiro para justificar o banco pegar um bocado também de dinheiro. E essa que foi a realidade nua e crua da 26. E o que se fala hoje, né, dessa iminente nova resolução que vem a permitir, ou melhor, a regulamentar, e aí de fato seria regulamentar, abre parênteses, a retirada do patrocinador, porque a retirada do patrocinador está prevista na Lei Complementar 109. O que compete de fato ao CNPC é regulamentar isso aí, daí é o campo de atuação
Mas a 26 não. E aí o artigo 20 e o artigo 25 da resolução 26 estão aí fazendo uma aberração jurídica. Uma aberração jurídica. Isso a meu sentir, é uma violação direta aos direitos fundamentais inseridos na nossa Constituição Federal. E mais do que isso, é uma ruptura ao sistema previdenciário. Porque se eu posso fazer uma resolução com esta natureza, eu posso fazer o que eu quiser. Então, a meu sentir, as ações judiciais são fundamentais, são importantíssimas e, evidentemente, sofrem o bloqueio, né, compatível à energia com que o governo, o banco e etc. querem se apropriar desse recurso. Bom, só queria destacar aos curiosos, às pessoas que têm interesse em detalhes jurídicos, é que essa resolução viola o artigo 5º, parágrafo 2º, artigo 61, 69, 202, parágrafo 5º da Constituição Federal e viola também o próprio artigo 20 da 109, que diz lá categoricamente a possibilidade da revisão do plano de benefício. Aí eu já ouvi em fóruns, enfim, debates, mas olha, houve uma omissão legislativa. Que fosse, mas não é. Que fosse, mas não seria comigo uma resolução que eu vou alterar a lei complementar. Então, vi outros absurdos. Por favor, por gentileza. A omissão só reforça, né? Só reforça, exatamente. Dizer que tem omissão. É porque compete ao legislador originário. Esse é o artigo 20 que fala, como que seus senhores, que constituída a reserva de contingência e com os valores excedentes, será constituída reserva especial para a revisão do plano de benefícios. Como o doutor Wagner bem salientou, o banco não é beneficiário do Fundo de Previdência. Aliás, a função social do Fundo de Previdência não é garantir o bem-estar, a qualidade de vida do banco, mas dos participantes assistidos. Isso é evidente. Pensar o contrário é negar o próprio direito. E aí a gente entra num campo assim, de aberrações. Por favor, Isa. E aí, para justificar essa reversão paritária de superávit, há ainda, né, a utilização de certos ousados entendidos do tema que querem aplicar o artigo 21 da 109, que fala aplicar de forma inversa, né? O resultado deficitário será equacionado pelos patrocinadores, participantes e assistidos por via transversas, o resultado superavitário, e disso eu também já ouvi. Mas isso não é uma interpretação. Isso aí é um deslize, deslize fundamental. Isso não existe. Isso aí não é o que está aqui. Não posso fazer essa interpretação. Não há dúvida, o artigo 21, e aí que reforça ainda mais, como eu digo, se quisesse o legislador originário prever a hipótese de reversão, de contrafluxo financeiro, teriam feito agora, no artigo 21. Porque, como bem dito, a previdência privada, a previdência, o sistema, não é feito para dar lucro e nem prejuízo, é para andar numa tábua. Se os legisladores não quiseram prever que na hipótese de prejuízo haverá uma solidariedade, não há nenhuma Constituição, a meu sentir, razoável, que preveja a solidariedade na hipótese de superávit. Isso, a meu ver, isso ofende, isso é muito grosseiro. Isso é muito grosseiro. Então, podemos passar isso, por gentileza. Bom, eu queria também prestar aqui uma homenagem ao Dr. Castanha Maia, que foi o autor desta ação da FBB, brilhante ação, brilhante advogado, nesse todas as referências, e já falecido, saudoso, que teve essa inicial muito bem elaborada, e na verdade a ação tem o mesmo escopo, né, o parecido escopo da ação da federação,
que é justamente impedir a aplicação do artigo 20 e artigo 25 da Resolução 26. Ou seja, impedir a reversão de valores ao banco. Também se trata de um mandado de segurança, e vamos passar isso que já fala do programa. E assim, houve sentença já nesse processo, também extinguindo o feito, aduzindo que não seria o mandado de segurança a espécie jurídica processual mais adequada a debater o tema. Então eu não consigo entender, com todos um certo conhecimento, e eu peço bem se eu estiver equivocado, aos que conhecem mais do direito, se o mandado de segurança estabelece a violação de direito líquido e certo, ou eu tenho que voltar lá para o berçário para poder ler e escrever de novo, direito líquido e certo. Qual direito? A 109. Qual artigo? Artigo 20. Qual a violação? Eu estou violando, e por diversos argumentos, seja pela inconstitucionalidade, que o ministro Celso Mello, de quem eu reputo profundo conhecimento, mas foi um pouco criterioso ao extremo, numa ADIM proposta pela ANAPAR, eu acho que tem até... por favor, se eu falar... Não, a gente é 4446, salvo engano, ele entendeu que não caberia a ADIM contra a resolução. Explica o que é. A ADIM é ação direta de inconstitucionalidade. E essa ADIM, ela tinha o escopo de pedir ao Supremo o reconhecimento da inconstitucionalidade, que é flagrante. O ministro deu um voto, como deveria ser bem fundamentado, entendendo que não competia ao Supremo analisar, através de uma ADIM, uma norma infralegal, que uma resolução nem lei é. Então reforça ainda mais o que estamos discutindo. Nem lei é. Se não é lei, não poderia sequer alterar uma lei complementar. Porque eu quero chamar a atenção dos senhores, se fosse até norma constitucional, o que a Resolução 26 fez, a pretensão, a petulância, a ousadia, podia estender até a alteração de norma constitucional. Pois bem, a FPBB entrou com recurso contra a decisão e está aguardando o julgamento no TRF, porque entendemos que é sim a possibilidade jurídica do mandado de segurança. Eu queria falar também sobre o campo político. Porque só em ditadura que tem esse negócio dentro. Eu tenho até minhas dúvidas se lá nós tivemos um negócio assim tão gritante. Porque lá nós vivíamos num tempo de ditadura. Aí 5, mas não sei o que lá. É porque eu nem vivi. Mas eu queria falar, só puxar nós tivemos já o ensaio, né, de uma resolução, de um decreto legislativo no Senado, de autoria do senador Paulo Bauer. A FPB também está se articulando, eu acho que o Dr. Rui também está se articulando, a ANAB está se articulando, quer dizer, as entidades estão se articulando de forma geral, para que haja também um engajamento político com relação a isso. E esse decreto legislativo do Senado, número 275 de 2012, ele tem a finalidade de retirar do mundo jurídico a aberração criada pela 26. Retirar aquilo que a 26 viola a Constituição Federal e viola a Lei Complementar 109, que são precisamente os artigos 15, 18, 17, 18, 20 e 25 da Resolução 26, e a fundamentação do senador é que, de fato, exorbitam o poder regulamentar e os limites da delegação legislativa atribuído pela 109. E a assessoria ao senador foi do Rui Brito. Exatamente. Inclusive o senador Paim, me disse que esteve o doutor Rui Brito, e dali também, enfim. Eu acho que esse é o papel. Eu vou passar para o doutor Rui falar um pouco sobre isso também. Olha, apenas sobre o aspecto político do problema, porque eu tenho dito sempre que a questão não é só jurídica, é política também.
Nós, logo depois de não termos tido êxito nas nossas gestões junto à Secretaria da Previdência Complementar, nós passamos a atuar no campo político. Elaboramos inicialmente um projeto de lei que foi apresentado, um projeto de decreto legislativo que foi apresentado pelo deputado Gustavo Frutti. Como no encerramento da legislatura o projeto não tinha sido arquivado, de acordo com o regulamento da Câmara dos Deputados, ele foi arquivado. Providenciou-se, então, o desarquivamento desse projeto, o que foi feito através de um projeto de lei copiado do projeto do deputado Gustavo Frutti pelo deputado Ciarra, do Paraná, né? E do PSD do Paraná. Esse partido hoje está na base do governo. E, além disso, tem o projeto de decreto legislativo do senador Paulo Bauer. E aí fica um apelo aos companheiros de Santa Catarina para que se mantenham alertas e atentos junto ao senador Paulo Bauer, porque a pressão da base sobre o legislador que poderá fazer com que ele atue mais ativamente para encaminhamento do projeto. E como esses parlamentares todos não são da base do governo, nós, há aproximadamente 2 anos, entramos em contato com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e aí fica também a conclamação aos companheiros gaúchos. Nós participamos já de uma audiência pública junto com ele. Ele nos pediu, nos sugeriu que nós encaminhássemos através da Comissão de Direitos Humanos do Senado um projeto de participação popular. Nós escolhemos a assinatura das entidades filiadas à Federação, entidades que congregam associados de outros fundos de pensão, de Curitiba, do Rio de Janeiro, a exemplo da Unidas e outras associações, entregamos na Comissão de Direitos Humanos. O senador Paulo Paim, que é do PT, essa é a vantagem que nós vemos, estamos pressionando. O senador Paulo Paim distribuiu, mandou que fosse distribuído, foi distribuído para o senador Wellington Dias, do PT do Piauí. Esse senador sentou em cima do anteprojeto durante mais de 1 ano e, no final do ano passado, ele devolveu a presidência da Comissão de Direitos Humanos sem emitir parecer. Como houve a renovação dos dirigentes da Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim já não é mais o presidente dessa comissão, o presidente eleito é um senador do PMDB. Ele redistribuiu esse projeto para o senador do seu Vilaço, do Rio Grande de Sergipe, Ana Rita Espírito Santo, do Espírito Santo, Ferraço. Os companheiros do Espírito Santo podem pressioná-lo para ver se ele emitiu um parecer favorável. E é preciso a colaboração de todo mundo, porque senão isso não andará. Então nós temos atuado nessa frente política, de certo modo, a nossa atuação tem sido uma atuação de custo. Esta é que é a verdade, porque não tem havido a participação da base, que são as entidades filiadas das associações. É preciso que vocês todos passem com essas informações a atuar, pressionando para que esse projeto de iniciativa popular tenha a tramitação desejada. Diga, Gilberto. Eu queria prestar a colaboração, apresentar uma alternativa. Nós procuramos um deputado do PT, que já existe. Talvez vocês não acreditem, existe um projeto de lei 161 do deputado Bertolini. Eu vou ler aqui, é perfeito. Entendeu? E vamos prestar sinceridade. Vamos prestar sinceridade. Está aqui, ó. O meu pedido o seguinte: ele pretende fazer modificações na 109 e o artigo 20 ele diz: o artigo 20 da 109 passa a vigorar acrescido dos parágrafos 4º e 5º. Ele acrescentou o parágrafo da 109 para esclarecer melhor
aquele parágrafo que fala da distribuição de superávit. E o que diz o projeto do Gasolini? A revisão do plano de benefício poderá contemplar exclusivamente a revisão de premissas atuariais, a redução de contribuições e a revisão de maioria dos benefícios. Parágrafo 2º. A revisão dos benefícios poderá contemplar os participantes ativos assistidos a partir da data em que foi autorizada a alteração do regulamento. E a parágrafo 6º, que é o mais importante, e que vocês têm que acreditar, porque Deus não acredita muito. Até pela sentença do Supremo, quer ver, então vamos ver para ter, e dirigir o deputado do Rio, do parágrafo 6º. Não será permitida a devolução de valores à patrocinadora e aos participantes. Está aqui. Sim, porque dentro daquela ideia de manutenção é para a maioria do benefício, para ser coerente, entendeu? Não é para devolver dinheiro. Esse negócio de devolver dinheiro ao participante é para as pessoas se conformarem com o que é acontecido. Pessoas que dizem assim, pouco me importa que eu dei para o patrocinador, eu quero meu. Então acaba com isso também. Vamos fazer reuniões e negociações para exclusivamente ver melhoria de benefício. Agora, vamos mais um teste. O deputado está indo por um caminho tortuoso, que ele sabe que é difícil, porque no Congresso ele sabe que não vai passar. Então vamos fazer uma assessoria gratuita ao deputado da Bahia. Deputado, se a sinceridade disso é simples, vai na resolução 26, que não precisa valorar o partido ou o seu governo, e faça com que o CNPC no artigo 26. Que é simples, é uma reunião para fazer isso. Então é isso a minha sugestão de proposta, que se vá com a pessoa que é do governo, porque às vezes nós vemos um deputado que é do partido, que às vezes vai enfrentar uma pessoa muito grande, e ele sabe que não vai passar isso na Câmara. Sabe que não vai passar. Então eu quero testar a sinceridade. Vamos lá, vamos no CNPC, numa reunião, e ela na parte pertence ao CNPC também, e numa reunião vai simplesmente, fica alterado o artigo tal, acho que é 25 da resolução 26, e transcreve isso aqui, para esse aqui. Tá? Então é a minha sugestão. E o que você pediu para o Papai Noel esse ano? Eu apoio. Carvalho, companheiro Gilberto. Carvalho, só um minutinho. Eu apoio com entusiasmo a sua proposta, Gilberto, eu apoio com entusiasmo a sua proposta e espero que, a partir do seu regresso ao Rio de Janeiro, você me disse que eu não acredito muito no Brasil, de fato não acredito. Mas já que você tomou essa iniciativa, eu faço uma pergunta a você, ao lado do meu apelo, do meu aplauso entusiasmado, para que você entre em contato com o Gasolini e sugira a ele não só o contato com o governo, mas que ele transforme essa ideia num projeto de decreto legislativo. Vou lhe dizer por quê. Um projeto de lei tem uma tramitação mais lenta e passará, se for aprovado, a vigorar a partir da data da sua aprovação. E nesse momento, o Banco do Brasil já deverá ter depenado a Previ, que estará numa situação pior do que a do aéreo. No decreto legislativo, o decreto SUS está à vigência, e é possível, porque já está andando, nós não vamos desprezá-lo, e é possível que ele vigore até com efeito retroativo. Eu não tenho certeza disso, porque não tem apoio. Ele está balançando com a cabeça dizendo que não, mas já que ele está em tramitação, pelo menos tem a possibilidade de ser aprovada antes do projeto de lei do Gasolini. Faça isso e você estará prestando um serviço excepcional à categoria que você representa e, ao mesmo tempo, se penitenciando daquele atraso de 2 anos que nós tivemos ao lado do Alcântara na apresentação
dessa ação da Justiça do Trabalho para reformar o meu apelo a você. Decreto legislativo tem que ser aprovado por quem? Pelo Congresso. Então, mas esse é o que eu estou dizendo. É porque sabe que não vai ser aprovado. Fato junto ao legislativo. Vamos a 26, vamos a resolução CNPC. Não é CNPC, eu quero ver sinceridade. No partido, chegar no CNPC, que é governo, a maioria do CNPC é governo, a sinceridade, junto com a ANAPAR, e vamos dizer para ele apresentar essa proposta junto ao CNPC, que numa reunião se resolve isso. Agora, ir para o Congresso não vai passar. Vou lhe dar uma informação. Não vai passar. No junto ao CNPC, ainda que ele seja honesto, se ele fizer essa gestão, não vai conseguir obter êxito. Eu vou te explicar por quê. Porque o CNPC, em sua maioria representada pelo Ministério da Fazenda, pelo sistema bancário e pelas seguradoras que estão lá interessadas, não vai acolher essa proposta, porque eles querem exatamente a manutenção da CGPC 26. Ele não tem o controle dessa situação. Agora, se você pedir ao deputado Besolini, e com o nosso apoio entusiasmado, que ele obtenha, ele que é figura de proa do governo petista, que ele obtenha da Presidente da República ou da chefe da Casa Civil da Presidência da República uma recomendação no sentido de que a Presidente Dilma revogue essa resolução, determine ao ministro da Previdência, que é subordinado dela, que revogue essa resolução, aí virá a ordem de cima para baixo, e o CNPC possivelmente acatará essa resolução. Faça isso. E eu creio que a companheira Isa Nusa colocará à sua disposição o apoio incondicional da Federação e o apoio entusiasmado de todas as associações de aposentados e pensionistas. E você será considerado um herói da classe bancária se conseguir isso, Gilberto. Vamos organizar aqui, ó. Carvalho, o Lorival, lembra disso. Nessa ordem. Tá, você guardou a ordem. Aqui. Tá. Eu vou querer. Termina no. Você já se inscreveu? Já dá para escrever? João. Peraí. João, quem mais? Paim, Norival, Barato. E nós encerramos com o Farrapo. O Medeiros. Encerramos no Medeiros. Você não se inscreveu ainda, não? Qual a sua graça, né? Seu nome? Orlando. Então fechamos com o Orlando, tá? E depois nós vamos para os grupos. E eu já tenho aqui a estimativa dos temas de interesse e esse é um deles, tá? Não é bonito, eles esquecem as coisas, né? Cadê o País? Recolheram o teu País hoje? Que correu do País? Recolheram? Olha o Álvaro. Imagina você flexível. Depois de apurar os votos, recolheram o País. O Amaral veio pessoalmente recolher. Não, Amaral hoje nem veio. Manda bola. Eu vou querer, vou usar só um minuto. É uma pergunta técnica, aí para os doutores advogados, né, que do brilhante das informações, para mim, pelo menos, está me atendendo, e uma sugestão. Primeira pergunta. Ficou aqui claro que os instrumentos usados foram mandados de segurança, mandados, né? Não é mandados de segurança, que foi pela FBD e foi pela FABB, né? E foram rasgados, não foram arquivados, né? Isso é um recurso, não, desculpa, é um recurso. E também foi feito a DIC, que o Supremo sabe também que tal. Mas eu acompanhei, né, pelas divulgações aí, e teve um julgamento, e aí eu me perdi para que só me situe, depois, situa mais aqui, um julgamento a nível de recurso, em que foi julgado que o patrocinador teria direito à isenção de contribuições, né, como está na lei 109, está muito claro, e que não teria direito ao uso do recurso da reserva, teria só
para efeito de isenção de contribuição. Eu vi isso aí, circulou nos grupos, eu me lembro disso aí, mas não me situei, não sei que processo, que ação é essa, não foi citada, que ação é essa aí, e o que decorre, que é de fato isso aí. É uma pergunta que eu faço, né? Não sei se circulou, eu estou meio perdido. E que antes, doutor, posso que eu sei, para não voltar o microfone, é uma sugestão, e eu quero fazer sugestão através daqui da MAB, da conselheira, nossa colega Isa Musa, o doutor Cláudio Zucco, o doutor, quem está aqui mais quem está mais aqui da MAB, está lembrando isso, né? Uma sugestão. A sugestão que a MAB é do campo político, essa aí, um campo político. Eu acho que é importantíssimo, eu concordo plenamente com o que foi dito aqui, produzindo o campo político. Que a MAB centralize uma ação política, evidentemente compartilhada com o apoio das demais associações, para a ABB, a FPB, e centralização política, no sentido de mobilizar todo o nosso contingente da Previ em função de um projeto desse de lei, pode ser do senador Bauer. Então, que se faça um abaixo-assinado eletrônico, que a MAB centralize isso, a minha sugestão, para que faça um abaixo-assinado eletrônico, uma mobilização eletrônica, para que todos nós possamos escolher aí 70, 80 mil, 100 mil, 120 mil assinaturas, nós, nossas famílias, a gente possa escolher essa fatura para sensibilizar politicamente o Senado, o Congresso, no sentido de viabilizar um desses projetos. A minha sugestão, eu gostaria muito de ver isso funcionando, e eu fico à disposição para multiplicar também essa ação. Obrigado. Tem um colega que vai pegar um avião agora e pediu para passar o nome dele na frente das inscrições. Eu gostaria que os senhores concordassem. Tá? Ele precisa pegar um avião mais cedo. Só para esclarecer que a pergunta. Boa tarde para todo mundo outra vez. Vou procurar fazer uma intervenção breve. Nós no Paraná achávamos que não era uma unanimidade nacional a questão relativa ao fato do Banco do Brasil poder retirar 50% dos fundos de reserva. Mas vejo com absoluta felicidade que é uma questão que todas as associações do Brasil inteiro são unânimes em fazer um esforço hercúleo para que o Banco do Brasil não participe desse balaio novamente. Muito bem. Balaio pegou. Exatamente. Então, o que eu verifiquei assim por cima é de que os juízes têm saído, no caso, pela tangência. Né? Mandado de segurança é uma matéria muito estreita, um caminho muito difícil, onde tem que ficar o direito de certo apontado sem sombra de qualquer dúvida e tal. Então, simplesmente dizendo, olha, essa aqui não é a via. Então, como nós estamos agora no terreno da estratégia, a pergunta que eu faço aos ilustres signatários dos mandados de segurança seria no sentido de pensarmos se os mandados de segurança que estão em curso inviabilizam a propositura de outras medidas contra o mesmo objeto e a mesma matéria. Então, a sugestão que a gente modestamente faz é no sentido de que todas as associações que perfilem o mesmo entendimento entrassem com uma ação que não seja o mandado de segurança, buscando a mesma finalidade do mandado de segurança. Mas proporcionando ao juiz daí então que, ao invés de dar uma liminar no mandado de segurança, desse uma medida cautelar na ação que seria proposta. Penso, talvez não seja o caso, mas acho que o caso é típico de uma ação declaratória, onde ficasse declarado o direito dos associados à percepção de 100% dos recursos, e a nulidade daqueles artigos ali, por força de contrariarem a legislação específica sobre isso. O que me tem causado um certo receio, até agora, aqui nas discussões, é que todos nós estamos achando que o governo, Previ, Banco, Ministério da Fazenda, Previdência e tal, estão tendo muita força política junto ao judiciário. Mas eu acredito
porque se essa força política é no judiciário, imagine, então, a força política que eles não terão no Congresso Nacional, onde a maioria absoluta é de deputados e senadores que pertencem ao governo. É só o ministro Manteiga, o Lula, ou qualquer pessoa do governo, isso aí não pode passar. Essa medida é inconveniente, porque o Banco do Brasil não quer que passe, assim por diante. Mas o Judiciário poderia nos dar uma medida cautelar no sentido de obstar o pagamento desse dinheiro ao Banco do Brasil. Eu vou mais longe. Nós temos um problema aqui agora do passado, um problema do presente, e nós estamos pensando no futuro. Porque daqui a pouco tem outra distribuição de superávit, que pelo menos poderiam ficar trancadas em virtude de uma ação de um juiz que tivesse dado como dele. No caso do Dr. Hugo, deu uma liminar que certamente seria mantida no mérito. O juiz não quer dar uma liminar que não mantenha no mérito depois, né? Mas só não manteve porque mudou de juiz e o outro ficou com medo de decidir uma matéria pelo mérito da segurança. Então, essa é a proposição modesta que a gente faz do Paraná, que nós estamos convencidos de que não podemos concordar com essa situação. E não concordar não basta. É preciso que alguém diga isso. E a única pessoa que pode dizer isso é o Poder Judiciário. Nenhuma outra pessoa. Muito obrigado. Muito bem. Doutor João, a sua intervenção foi perfeita. É importante que se diga, a existência dessas ações já afloradas, elas não impedem novas demandas judiciais. Tá? Importante apenas, e essa é uma preocupação que eu já falei nos demais painéis, que se faça, então, uma estratégia de grupo. Porque não adianta, e aí é minha percepção, começar a pipocar uma ação em cada cidade onde exista aí um interessado, que isso vai fragilizar a tese. O seu mérito é irrepreensível. Mas é a questão, o mérito não foi enfrentado, porque se tivesse oportunidade de enfrentamento, normalmente, atendendo aos preceitos legais, deveria se esperar, né, o acolhimento da pretensão. Então, eu acho que até propus aqui ao doutor Rui Brito que a gente pudesse sair daqui também com relação a 26, com um comitê, uma comissão de advogados e participantes. Ótimo. Esse tema foi um dos 3 escolhidos, por maioria, foi o mais escolhido por todos. Então ele vai ser realizado aqui no auditório. Tá? Os outros 2 temas escolhidos foram benefício, auxílio, alimentação e a responsabilidade do Banco do Brasil sobre cassino. Então, sem prejuízo das inscrições feitas até agora, não vamos aprofundar aqui agora não. Vamos aprofundar no grupo essas sugestões e essas propostas, porque senão não saímos daqui. Não é verdade? Não, vamos terminar a rodada de perguntas, não tem prejuízo nenhum, vamos fazer todas as perguntas, mas não vamos nos aprofundar em sugestões de atuação aqui, senão a gente não sai. Tá? Essas discussões em grupos estão sendo relatadas por uma pessoa de cada grupo, serão formatadas, sistematizadas e enviadas para o e-mail de todo mundo. Obrigado. O Norival está inscrito. Eu vou ser, rápido, curto e grosso. É o seguinte, no artigo 7 da 26, ele fala em 25% para fazer reserva de contingência. Com o nosso amigo Bertolini, veja por ele direito para 15%. E eu entendo que quanto menor, melhor para eles, que vai sobrar dinheiro nessa primeira. Segundo, o Gilberto falou aqui em devolução ao patrocinador e participante. Por que está fazendo isso? O Brasileia 3 fala assim, a redução tem que ser do fundo de pensão tem que ser 20% em 2004, 40% em 2000, até 100%. Então, o banco, Caixa Econômica, Benestar, estão apertados a coisa daqui. Então, essa devolução, bem provável que seja isso. Eu não tenho certeza.
Tá. Agora é o seguinte, só para completar, eu ouvi aqui tecnicamente a palavra reversão de valores. Né? Não existe, não tem a lei no banco. Se não faz reversão de uma despesa quando você errou. Isso aqui não existe mesmo. Era só isso. Tem mais coisa que a coisa não quer que a gente fale, né? Mas isso eu vou deixar para depois, tá bom? Agradeço essa referência. É o seguinte, eu quero dizer que realmente, sobretudo na resolução 26, a gente está cercado por todos os lados. A receptividade de todas as instâncias e todos os fóruns é muito baixa. Eu acho que o Roberto está com toda a razão, como nós todos temos toda a razão. Nós temos que fazer um movimento forte em todos os níveis. No político, e a ideia dele de atingir até a presidência da República, que foi levantada por mim, é a melhor ideia, porque nós temos que sensibilizar alguém que tenha força. Porque enquanto a gente ficar com o país, não é que o país daquele, o senador Paim não consegue aprovar nada de salário mínimo. Ele no PT não tem nenhuma força. O PT não é unido, os partidos não são unidos. Então nós temos que atacar todas as frentes e não passar mais uma vez em branco, sair daqui vai cada um do seu lado. Se continuar assim, não vamos conseguir nada. Nós estamos antecipando o julgamento que nós não vamos ganhar, que nós não vamos perder. Nós temos que lutar. O que vai dar, nós só vamos saber depois. Como diz o Estado, as consequências virão depois. Duas coisas. Primeira, somando aqui a sugestão do Gilberto, também agora do Ney, e de outros que também falaram, eu proporia o seguinte, que a atuação junto ao Verzoini se desse no seguinte sentido, que todos os dirigentes das entidades, a ANAB, a APBB, FABB e as regionais também, todos pedissem ao Verzoini que fosse marcada uma audiência com a Dilma, presidente Dilma, onde fosse levado esse material pedindo o quê? A suspensão da CGPC 26, a notificação, naquilo que interessa, não na sua totalidade, mas só naqueles pontos, são aqueles artigos ali, né? Naquilo que interessa. Porque aí a gente testa realmente a sinceridade dele e do partido dele. Tá certo? E uma audiência, mas tem que ser um pedido por todas as entidades. Tem que ter unanimidade. Não dá para cada um querer sair. Aí eu vou fazer primeiro. Não, tem que ser a ANAB, a FABB, a FABB e mais. E para preparar esse documento, esse antecipou, é que fosse formada uma comissão para levar o quê? Uma minuta de nova resolução para ser entregue ao presidente. Tem que ser pronto, examinado pelos advogados, com todos os aspectos jurídicos envolvidos, para chegar e com a fundamentação, para entregar esse documento pedindo a modificação. Esse é um encaminhamento. Agora, segundo assunto. O segundo assunto, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, que nós passamos por aqui, falamos de vários artigos. Eu não tenho ele aqui, mas se alguém tiver 109, eu queria que houvesse uma manifestação, principalmente dos advogados, a respeito do parágrafo 3º, se não me falha a memória, do artigo 20 da 109. Tem aí? O parágrafo 3º. Nós passamos pelo primeiro e pelo segundo, e não pelo terceiro. Porque esse artigo, esse parágrafo, tem coisas. E precisa ser analisado com muito cuidado o parágrafo 3º. Porque eu acho que os advogados do outro lado
explicaram toda a questão da distribuição de superávit neste parágrafo. Não, é só pedir ao Granizo que meteu a parte da sugestão dele, que fizer uma minuta. Eu acho que, até para provar a sinceridade, transfere aquilo que ele está propondo exatamente para 26, aqueles 3 parágrafos. Já está pronto ali, que a revisão são as premissas, tem que ser melhoria de benefício e que não haverá devolução em valor de alto. Vamos deixar a estratégia para daqui a pouco. Tá. O senhor ainda vai querer falar, seu pai? Não. Vamos parar. É o seguinte, moça, a Cláudia mandou isso aqui para mim, eu ia conversando, e ela fala que o patrocinador, é a mudança que sempre tentando fazer. O patrocinador tem direito à redução das condições do uso da reserva especial, conforme prescreve o parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Complementar de Imóvel, e, portanto, deve-se observar a relação produtiva. Eu não sei se é isso que diz lá o parágrafo 3º. Na discussão do grupo, eu vou buscar a Lei de 109. Está aqui. Beleza. Então, a gente vai ter aqui, tem os tablets aí. Parágrafo agora ou pois não. Perfeito. Olha, primeiro, atravessar aqui, quase como um aviãozinho, aqui, uma sugestão do Ney, com relação à metodologia desse lobby, e particularmente no que foi dito em relação à integração do nome Bertolini na gestão dessa questão frente à presidência. Preparar também, primeiro com ele, para que isso possa ser levado à presidência. Ou seja, preparar antecipadamente com os parlamentares, no meu caso, particularmente o Bertolini, pela preeminência dele na legislação, para que depois se vá, de uma maneira ágil, mas se faça para que isso tenha, para que isso seja claramente absorvido pela gente. Essa é a observação que ele pediu que eu fizesse. Agora, eu estou já falaram entre as duas, profundamente assim. Primeiro, aqui, total de acordo com relação a essa questão do lobby, que é isso que nós estamos falando. Não é um lobby, não é uma palavra muito ruim. Ela tem uma outra conotação, mas uma ofensiva política praticamente do centro que nós estamos enfrentando. Chamar a atenção seguinte, muito embora a resolução 26 tenha o amparo, digamos assim, político, tanto no Congresso, né, quanto no Executivo, enfim, de uma base majoritária, que evidentemente está produzida, autorizou, deixou passar, ou promoveu essa resolução nos tempos em que ela foi redigida, nós não podemos esquecer, e isso é uma notícia boa, mas é uma observação positiva, só é o seguinte, é inegável, inequívoco, também não precisa ser nenhum grande cientista social, de que a situação, a conjuntura nesse momento é de profunda fragmentação da base governista. É de profunda fragmentação no interior do próprio partido da presidente Dilma e é de profunda fragmentação na base governista em relação ao quadro eleitoral de 2014. Então, esse momento é um momento muito importante para a gente somar o que seriam aparentes aliados indissolúveis e hoje estão se pegando, digamos assim, não de uma maneira tanto ruidosa, para conquistar o quadro eleitoral de 2014. Tem que ser feito já, com as cautelas. E aí eu não desprezaria realmente nenhuma iniciativa em frente a parlamentares ou membros executivos A, B ou C. Por quê? Porque essas moedas de troca estão acontecendo hoje em relação a outras questões. A pergunta que eu faço para a mesa é o seguinte, eu pergunto, nós estamos olhando muito, e talvez, claro, que o foco é esse, para prever. Eu pergunto qual a dimensão dessa resolução, como isso tem sido absorvido para os outros fundos de pensão e intervenção privada. Como é que eles se incorporam a essa luta e a esse lobby? É isso que eu quero saber, que o Rui respondesse isso, se eles também podem engrossar
com a gente nessa questão. Já lhe respondo, doutor. Quando nós saímos coletando o apoio das outras entidades para a apresentação desse projeto de iniciativa popular a ser solicitada à Comissão de Direitos Humanos do Senado, nós tivemos apoio das principais associações representativas de fundos de pensão, da Petros, de quase todos os fundos de pensão existentes no Paraná, através da entidade que os coordena, da Fundação Valia, da Vale do Rio Doce, da Unidas, que é uma associação, uma espécie de federação de associações representativas de fundos de pensão de outras categorias do Brasil inteiro, e tudo isso foi entregue na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Está lá. Então, há apoio, há repercussão, eles estão conosco nesse particular. Falta apenas, depois da entrega disso, a mobilização de apoio. Agora, ao colega Branquinho, que fez aquela solicitação, eu queria perguntar aqui o Branice, né? Branizo. Desculpa, meu. Isso. Eu conheço aqui o artigo 3º, e eu quero dizer que não houve, porque a respeito desse parágrafo 3º, houve uma alegação de que o parlamento teria se omitido quando apoiou a redução da contribuição patronal na hipótese de superávit, e, consequentemente, os chamados técnicos apelaram aí para dizer que se o Congresso concordou com a redução, ele implicitamente estaria dizendo que os patrocinadores têm direito também à devolução das contribuições que pagaram. Não houve essa omissão. E o legislador que incluiu este artigo na lei 6425, foi esse colega que está aí falando aqui. Eu era deputado pelo MDB e fui designado pelo partido para integrar a comissão especial que analisou o projeto de lei oriundo do Poder Executivo, foi o presidente Gás. E incluir este artigo da lei 6435 sobre aquele fundamento econômico. A empresa de prestação de serviços ou da produção, quando vende o seu produto ou o seu serviço, ela transfere para os preços todos os gastos que efetuou, inclusive mão de obra e encargos sociais, acrescenta o lucro e os impostos e transfere para o consumidor. Consequentemente, se reduzir aqui a contribuição patronal, a presunção do legislador foi de que esse benefício a empresa transferiria para a ponta final, que seria o consumidor, a ser beneficiado. Já o legislador não admitiu a devolução das contribuições patronais, porque considerou que, tendo ele transferido nos preços o seu encargo e, consequentemente, zerado a sua contribuição, e além de ter zerado a sua contribuição, ter sido beneficiário do incentivo fiscal, devolver a ele uma contribuição que ele já havia transferido para terceiro e havia dado lucro também, seria promover o enriquecimento sem causa do patrocinador. Por isso é que a legislação prevê a redução da contribuição patronal, mas não prevê a devolução da contribuição que ele já repassou a terceiro. Bom, espera aí, quem é que vai agora? Vou passar para o Medeiros, que vai ser o último, e em seguida nós vamos fazer aqui a distribuição dos grupos e eu vou dar um fechamento aqui dessa parte, tá? Por favor, Medeiros. Minha resposta, hein? O pessoal da resposta interrompeu, que saiu, doutor Vale, né? Eu perguntei sobre aquele julgamento. Ele falou no meu ouvido aqui que não tem conhecimento dessa ação. Mas não foi divulgado. Não, falou que tem parcial, não. Vamos procurar, então. Bom, eu acho que ele se refere, viu? Isa, ele se refere à ação da ANAPAR. Exatamente, eu acho que é isso que ele está se referindo. Bom, eu não vou falar aqui sobre a 26, como já vi a discussão do grupo, né? Eu quero só aproveitar a oportunidade, nós estamos nos expertores aqui, né, praticamente do seminário, de prestar duas homenagens aqui.
A primeira, eu gostaria que nós aplaudíssemos, né, pela iniciativa da empresa, eu acho brilhante nessa empresa, por essa atividade, né, e foi coroado de sucesso. Né? E a outra homenagem ao nosso indomável, o nosso guerreiro do Amazonas, o Rui Brito, que está aqui prestando essa colaboração. Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a ANAB pela cessão do espaço e pelo apoio incondicional que deu à ideia do fórum. Quero dizer aos senhores todos que esse fórum só se realizou, só se concretizou graças ao apoio decisivo também da UNAMIB. E muitas pessoas podem pensar assim, mas o que uma união de acionistas minoritários tem a ver com direitos de Previ e de CACI? Acontece que a UNAMIB foi uma entidade que nasceu nos tempos lá de 87, quando a iminência da privatização do Banco do Brasil era muito grande. E a UNAMIB se criou dentro do Banco do Brasil, nasceu nas gavetas dos colegas do Banco do Brasil que distribuíam as fichas de inscrição e de filiação à UNAMIB para defender o Banco do Brasil, não como esse Banco do Brasil de hoje, que é cruel conosco, mas aquele banco que nós aprendemos a conhecer e amar no passado, aquele banco de fomento que mantinha o homem no campo, aquele banco que contribuía para o crescimento do país e, principalmente, o banco que considerava o seu funcionário seu maior patrimônio. Então, a UNAMIB presta essa colaboração às associações de aposentados, não medindo esforços nem despesas para promover esses encontros, porque ela acredita ainda no princípio da sua criação, que o maior patrimônio do Banco do Brasil é o seu funcionalismo. Quero agradecer a cada um dos advogados que aqui estão e que deixaram os seus compromissos e aqui vieram para trocar ideias, trocar experiências. Eu acredito que nós estamos criando uma nova maneira de nos relacionar em termos de ações judiciais em favor dos nossos interesses. Eu não digo que é contra a OAB, é a favor. Nós lutamos a favor, não lutamos contra ninguém. Né? Quando nós sentimos um direito ameaçado, nós buscamos o conserto disso. E o caminho é a justiça. Então vamos para os grupos. Ou parece que o doutor Hugo quer falar alguma coisa também. Deixa eu só dar a determinação do local. Esse mandato de segurança contra a Revolução de 6, esse tema, vai continuar aqui no auditório. O benefício sobre auxílio à alimentação na sala do Temperativo, aquela sala maior do corredor aqui à esquerda. E a responsabilidade do Banco do Brasil sobre o CACI na sala do Conselho Fiscal, que é a sala em frente. Então, aqueles que escolheram os temas, assim que o doutor Hugo e o Rui Brito terminarem, a gente já pode ir para lá. Muito obrigado a todos vocês, e eu não mereço essa deferência toda não, porque eu sou apenas uma visitante, nada mais. Quero me agradecer por sensibilizar essa lembrança, mas eu quero fazer uma ponderação. Eu, há muitos e muitos anos, dediquei a minha vida ao trato dessa matéria, até por uma questão de formação e de ideologia. E eu acho que quando uma pessoa toma conhecimento de determinados fatos, essa pessoa tem a obrigação, tem o dever de não se omitir. E é por isso que eu continuo até hoje trabalhando, dando a minha cooperação ao debate de temas que eu, por força de atividades anteriores, acabei tomando conhecimento. É minha obrigação e eu não estou prestando favor a ninguém, senão dando um sentido à minha vida, cumprindo com o meu dever. Então, muito obrigado pela sua lembrança. Eu também queria agradecer a oportunidade. Eu acho que esse debate só fortalece a entidade, a categoria e, principalmente, permite que pessoas que detêm conhecimentos profundos, e não falo só aqui do Indomável, que eu achei sensacional, o Rui Brito, doutor Rui Brito, mas vários outros. Pela L, né? Exatamente. Ela já estava Indomável por quase toda, né? Bom, e tantos outros aqui que se manifestaram brilhantemente, valorizaram demais esse seminário. Eu ouso dizer que nos últimos anos, dos seminários que eu participei, esse disparadamente foi o melhor seminário. Melhor em qualidade, não dos produtores, da intervenção dos membros que estão aqui presentes, das entidades. A ideia da ISA realmente é singular e só vem realmente a
fortalecer a ideia, eu falo Luísa, mas eu quero dizer a ANAB, né, a FPB e todas as FAPBs que também estiveram aqui, estão aqui também fortalecendo. Só há uma saída, e isso eu queria, por fim, deixar essa mensagem. A união de forças, tanto no jurídico, nos divorciando efetivamente das vaidades, que os advogados possam cooperar na essência, porque o nosso destinatário final da nossa atuação profissional, do nosso ministério, é e sempre será o assistido, a pensionista e o beneficiário. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde. Toma o café e vamos para os grupos trabalhar. Hoje é capaz de acabar lá para as 18 horas.